sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, vamos então fazer a correção aí da página 217 primeiro, tá? E depois a correção das questões da videoaula, tudo bem? Vamos então para a página 217 do nosso livro, tá? Vamos lá, questão 1. Pense e resolva. O monjolo foi um engenho muito usado antigamente para triturar o milho, mandioca, descascar sementes e entre outros. Seu funcionamento baseia-se no princípio da alavanca, que a gente falou bastante aí na última videoaula. Numa extremidade de um tronco está o pilão e na outra está um recipiente que recebe a água. Então aqui, né? Aqui o pilão é este tronco de madeira comprido, tá? E aqui a água que vai caindo. Quando cheio, ou seja, que cheio, tá? Desequilibra a alavanca fazendo descer a extremidade e subir a outra com o pilão. Máquina simples, né? A alavanca funcionando, pessoal. Olha o ponto de apoio aqui no meio, tá? Aí eles fazem uma piscininha aqui, né? E basicamente o mesmo peso que tem aqui também, porque o tronco é extremamente grande e pesado. Só que esse lado ele vai ser preenchido com água. Então o que acontece? Ele fica mais cheio, tá? Ele fica mais cheio de modo que ele vai levantar a, a parte oposta, onde vai estar o pilão. Quando ele levanta, a água inteira sai e ele volta a socar lá o milho, né? Ou outro material que estiver lá na moagem. Então vamos voltar para a questão. Como eu acabei de falar, né? Olha só, ao descer a água escoa, novamente a alavanca se desequilibra e o pilão cai. Se desequilibra por quê? Porque perde aqui o ponto de apoio, né? A água que está fazendo ele ficar pesado, esse lado. A água sai, fica mais leve, né? E ele volta aí ao seu estado original. É só o tempo do recipiente encher novamente e o processo recomeça. Vamos ver o que a questão está te pedindo. Qual monjolo realizaria um trabalho mais eficiente para moer o milho? O de braços longos ou de braços curtos? Por quê? Turma, lembra que eu disse que a distância, tá, desses braços, seja o relacionado o da direita ou da esquerda, pode interferir de acordo com a força em que vai cair, né, o lado. Então percebam que quanto mais distante, quanto mais longo, tá, menos a força você vai exercer para fazer levantar ou abaixar o material, e com mais intensidade vai ser a força exercida no material, tá? Vamos ver a resposta completa. Olha aqui, no canto direito. O monjolo de braços longos, pois a parte onde está o pilão atingiria maior altura e proporcionaria na queda um maior impacto. Ou seja, quanto maior a distância, tá, de um braço, menos força você, no caso se fosse em proporções menores, né, a pessoa iria fazer para levantar ou exercer algum tipo de força e uma maior intensidade na queda. Dependendo da capacidade do recipiente que armazena água, o braço de potência poderia ser reduzido e o braço de resistência aumentado, conseguindo-se isso uma altura maior para o lado onde está o pilão. Quanto mais alto, maior a velocidade da queda, provocando um impacto maior.
A gente vai entender esse raciocínio aqui na última questão, tá? Em que a gente vai falar um pouquinho aí, ó, do FR e o FP, tá? O monjolo ilustrado acima é exemplo de que tipo de alavanca? Por quê? Interfixa, né? Pois o apoio se encontra entre a força potente e a força resistente. É uma alavanca, né, interfixa, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas aqui na questão 3, tá bom? Vamos lá, questão 2. Para a troca de um pneu furado do seu carro por um pneu de reserva, o motorista usa uma ferramenta chamada de chave de roda para retirar os parafusos que prendem a roda. No entanto, os parafusos estão fortemente presos à roda e, por mais força que o motorista faça na chave de roda, não é possível afrouxá-los. Uma solução para esse problema imaginada pelo motorista foi introduzir um cano de chave de roda, tornando-a mais comprida. Lembra o mesmo raciocínio: maior o comprimento, fica até mais fácil de exercer a força, tá? Então, ele não estava conseguindo somente, né, com a chave de roda. Ele introduzindo aí um cano que vai estender essa chave, fica mais fácil. Então, vamos lá. Essa solução não faz sentido, pois a força aplicada pela pessoa será a mesma. A força é a mesma, só que com a distância maior facilita as coisas. Faz sentido, pois o peso do cano será somado à força. Não, o peso não, tá? Não faz sentido, pois a força para afrouxar o parafuso é a mesma com o cano sem ele. Tá estranho. Vamos ver aqui. Faz sentido, pois aumentando o braço da potência multiplicaria a força aplicada pelo motorista. Tá aí, ó. Corretíssimo. Alternativa D. Faz sentido, aumentando a distância, né? Aumenta a força aplicada aí, a força sendo exercida. 3. No cotidiano, temos mais variados exemplos de alavancas, que podem ser interfixas, interresistentes e interpotentes. A seguir, são apresentados alguns exemplos de alavanca, né? Então, temos aí o martelo, alicate, grampeador, tesoura, o pegador de salada, utilizado na cozinha, e o pé de cabra. O pé de cabra é utilizado para arrombar a porta, tá? E entre outras utilidades. São todos tipos de alavanca, tá? Dentre os exemplos ilustrados, quais são alavancas interpotentes, interfixas e interresistentes? Alavancas interpotentes, temos o grampeador, o pegador de salada, tá? A interfixas, o martelo, alicate de unha, tesoura e o pezinho de cabra. E a interresistentes não há presente aí, né? Não tem aqui, tá? Não, eles não foram representados. Questão 4, pessoal. Essa questão 4 é muito legal, muito interessante, tá? A gente vai fazer com calma para não ter mais dificuldade aí nas outras, tá bom? Duas crianças brincam numa gangorra, que a gente já sabe que é uma alavanca. Uma delas pesa 250 newtons e a outra 450 newtons. A criança do peso menor equilibra a mais pesada, que está a 1,5 metros de apoio, tá? Então, olha só, temos aqui a mais leve, 250 newtons, e a outra de 450 newtons. Por que ela está equilibrada? Muito provavelmente, né, porque este daqui está a uma distância maior, tá? Lembram que quanto maior a distância, maior a força exercida, né? Vai multiplicando a força, mesmo que esse daqui pese menos. Tem uma distância maior, tá? Aí te dá os números para descobrir qual distância que é essa.
mas você já sabe que ela é maior, porque se ele é mais leve, como que está equilibrado aí, né? Está totalmente equilibrado. Percebam que o ponto de apoio, né, e a alavanca aí está equilibrado. Só que esse é mais pesado que esse, né? Então esse daqui deveria estar no chão, correto? Não, porque está equilibrado e muito provavelmente essa distância aqui, ó, tá, do ponto de apoio até o menino é maior do que 1,5, tá? Para poder manter a alavanca em equilíbrio. Vamos para o cálculo então. Muita calma, tá, pessoal? É muito simples, tá? Mesmas questões lá para os cálculos de força. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Temos aqui, ó, no cantinho aqui, ó, tá? FR, tá? A mesma fórmula que vocês viram, a gente falou lá na última videoaula. FR vezes a distância de R que a gente não sabe, tá? Aqui, então, ele pegou, poderíamos pegar de qualquer garoto, tá? A distância do ponto de equilíbrio é igual o peso também do outro garoto vezes a distância ao ponto de equilíbrio, que a gente já tem, tá? Então, FR vezes BR é igual a FP vezes BP, tá? É só substituir, pessoal, tá? Vamos aqui acompanhar o exemplo. O garoto mais pesado é força, então 450, vezes a distância que a gente tem, né? Então, o peso de 450 newtons vezes a essa distância de 1,50 m é igual ao peso da criança mais leve, 250, vezes x, porque a gente não tem, a gente está procurando esse valor aqui, né, que é a distância do garoto até o ponto de equilíbrio. Temos então 250 vezes x é igual a 450 vezes 1,5, né? Temos x, o 250 passa dividindo, né? 450 vezes 1,5 dividido por 250, temos aí, ó, a distância de 2,7 metros, tá? Renan, tá em equilíbrio mesmo aqui tem 2,7 metros? Sim, né? Porque o peso do garoto é menor. Então, o peso maior aqui, ó, do garoto consegue balancear aí toda a alavanca. Beleza? Vamos voltar a fazer exercícios parecidos, tá, pessoal? Não se preocupem, é o primeiro, tá? E a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Questão 1. Conceitue máquina de acordo com a física, né? Então, como a gente já viu, a máquina é um equipamento, um aparelho ou um mecanismo que realiza trabalho por meio de uma força, tá bom? É o conceito de máquina, tem sempre relacionando força aí. Agora era para descobrir aí, né, a palavra que estava faltando. Estava falando de gangorra, então só poderia ser algum tipo de alavanca, tá? Agora está falando o apoio se encontra entre a força existente e a força potente. A tesoura e o alicate são exemplos de alavanca interfixa. Agora 4. A força resistente se encontra entre o apoio e a força potente. São exemplos interresistentes. O carrinho de mão. Poxa, aqui já estava fácil, né? Já estava falando. Interresistentes. 5. A força potente se encontra entre o apoio e a força resistente. As pinças e os pegadores de alimentos. São exemplos de alavanca interpotente. Aí o atrito, pessoal, tá? Questão 6, pedindo conceito de atrito, é uma força de contato que ocorre sempre que os dois corpos estão em contato. E existe uma tendência de movimento entre eles. A gente vai falar um pouquinho sobre ele quando a gente estiver falando lá sobre roda, tá?
mas aí já é importante entender o que é atrito. A rodana, né, ou pólia, é a roda com suco por onde passa uma corda ou um cabo de aço. A gente vai falar também um pouquinho mais sobre ela na próxima videoaula, tá bom? 8. A máquinas simples às vezes fazem parte de outras máquinas mais complexas. É o caso de rodas dentadas, né? Rodanas modificadas que utilizam os pares. São muito comuns nas motos e bicicletas. Então, estávamos falando de máquinas simples. 9. Superfícies planas inclinadas. Aí estava simples também, né? Se falar só de planas inclinadas, já poderíamos lembrar de plano inclinado. A questão 10, ou pode ser considerado um caso particular de plano inclinado. O parafuso, aí ó, também já deixando muito evidente que estávamos falando do parafuso. Fácil demais. Turma, então vamos dar sequência aí aos nossos estudos, né? Na próxima videoaula. Bons estudos, até a próxima e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.